Bom dia, amados, tudo bem? Nós vamos começar mais um estudo da Bíblia, um estudo do livro de Esther. Exatamente, você é o nosso convidado e convidada para participar conosco desses 10 dias e vai ser um tempo, eu creio que precioso. Amém? Hoje nós vamos falar do capítulo 1, mas antes de nós falarmos um pouquinho do capítulo 1, eu quero falar um pouquinho com você sobre o contexto do livro de Esther. O livro de Esther ele foi escrito após o exílio babilônico. Então, alguns judeus já haviam voltado para Jerusalém e alguns outros judeus ainda estavam espalhados pelos países. E o povo judeu sempre foi muito perseguido, então eles passavam por grandes riscos, por grande perigo quando eles estavam fora da cidade de Jerusalém. E Hadassa, que em hebraico é o nome hebraico de Esther, era uma dessas pessoas. E a Bíblia conta que ela, em algumas traduções fala que o seu tio Mordecai, outras traduções falam que é o primo Mordecai, também estava entre essas pessoas que viviam fora de Jerusalém. E é um pouquinho disso que nós vamos falar. O livro de Esther, ele é um livro muito importante porque ele começa a contar como o povo judeu começou a festejar a festa do Purim. Mas isso é um spoiler, tá bom, gente? Depois acompanha que vocês vão saber um pouquinho mais sobre essa festa. Hoje nós vamos falar do capítulo 1. Uma curiosidade do livro de Esther é que não existe a palavra Deus em nenhum dos textos, em nenhum dos capítulos. Só que o mais interessante é que desde o início até o fim nós conseguimos ver a mão e o agir de Deus em todo o tempo. E é sobre isso que nós queremos falar hoje, no capítulo 1. No capítulo 1 vai começar a apresentar o rei Xerxes, ou o rei Assuero em algumas traduções, e ele vai falar que ele começou a fazer um banquete para mostrar para as pessoas todo o reinado dele, tudo que ele tinha. Então ele convidou vários príncipes, vários reis, todos os poderosos da época, para estar nesse banquete. Esse banquete durou por volta de 6 meses. E ele falava que era para beber e comer à vontade. Ele realmente queria mostrar a riqueza dele. No final até fala que ele convidou também os homens ali daquele local para mostrar essa riqueza. E aí o rei, não apenas querendo mostrar o reino dele, também queria mostrar a sua rainha, que a Bíblia fala que era muito bonita. Só que quando ele convidou a rainha Vasti, que também estava fazendo um banquete, para as mulheres, ela se recusou a ir. E isso deixou ele muito furioso, porque ela não só recusou o pedido do marido, mas ela afrontou o rei, porque foi algo que o rei mandou. Então ele ficou muito bravo. E a Bíblia conta que depois que passou isso, que ele já estava sóbrio, ele chamou os conselheiros dele e perguntou, o que a gente faz? Qual que é a lei diante disso? E os conselheiros falaram, rei, isso não vai servir só para o teu reino, mas vai servir para todas as mulheres como exemplo, porque elas não vão respeitar os seus maridos. Então faça uma carta e fale para que a rainha nunca mais se apresente diante de você. E aí faça um pedido para você ter uma nova rainha. E o rei fez assim, e assim termina o capítulo 1. Eu quero enfatizar com vocês o versículo 11 e o versículo 12, que diz assim: o rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e ela viesse com a coroa da rainha na cabeça. Ela era muito bonita, e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu a ordem do rei, e por isso ele ficou furioso. Agora o versículo 19. Portanto, se for da tua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso nos livros da lei da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser a rainha no lugar dela. Lembra que eu falei que não tem a palavra Deus no livro de Esther? Mas nós conseguimos ver a mão e o agir de Deus aqui no início. Porque conforme você for vendo esse estudo, para quem ainda não conhece, para quem conhece já sabe, que futuramente isso tudo vai acontecer para que Esther entre no reino e que através da vida de Esther, o povo dos judeus seja livrado da morte. Então, quando nós olhamos isso aqui, aos olhos humanos, realmente foi uma afronta da rainha, tudo isso aconteceu, mas aos olhos de Deus isso já foi um propósito para que tudo acontecesse. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Muitas vezes nós não enxergamos o agir de Deus, porque o Senhor está fora do nosso tempo, o Senhor está fora da minha visão, mas o Senhor já está preparando tudo aquilo que Ele precisa para mim e para você. Então mesmo, independente daquilo que você está passando, a Bíblia não fala nesse tempo que Esther e Mordecai estavam vivendo, a Bíblia não fala que eles estavam orando e eles nem sabiam o risco e o perigo que eles ainda iriam passar.
mas o Senhor já estava preparando todo o cenário para que tudo isso acontecesse. Eu não sei o que você pode estar passando, mas muitas vezes você pode não estar vendo a mão de Deus e o agir de Deus, mas está acontecendo no mundo espiritual. Ele prepara todo o cenário para que quando for a hora ele vai te chamar, assim como ele fez com Esther, e ele vai fazer acontecer aquilo que está no coração dele. Então o que eu quero te dizer hoje é descanse, porque o agir do Senhor nunca falha. Nós precisamos confiar que mesmo que nós não estamos vendo, o Senhor está fazendo. E eu te convido a continuar esse estudo, porque eu creio que você vai ser grandemente abençoado e você vai entender o agir de Deus na vida de Esther e através da vida de Esther e Mordecai para o povo judeu. E você vai entender que grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse estudo, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada, Senhor, pela vida de Esther, que o Senhor deixou como exemplo, Senhor, de uma mulher do Senhor, de Mordecai, que era um homem segundo o Teu coração, ó Pai, e que ele foi conduzido pelo Teu Espírito Santo para com tudo isso acontecesse, Senhor, e que o povo de Israel, Senhor, o povo judeu, viveu, Senhor, esse grande livramento, Pai, e isso entrou para a vida deles, Senhor, em nome de Jesus. Da mesma forma, Pai, que nós possamos entender que tudo está no controle das Tuas mãos. Que assim como o Senhor fez na vida de Esther, o Senhor pode fazer nas nossas vidas mesmo que nós não consigamos enxergar. E da mesma forma como o Senhor usou a vida de Esther e Mordecai com autoridade diante de todo esse cenário, o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos levantar como autoridade, Pai, no meio daquilo que temos vivido, no meio da nossa geração, para sermos livramento na vida de pessoas, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a vida de cada um que está assistindo esse estudo. E em nome de Jesus, que cada estudo, Senhor, que nós possamos sermos cheios do Teu Espírito Santo e entendemos a Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe.